autora aqui é Paty Maia, novamente, professora de literatura. Hoje nós vamos discutir e aprofundar um pouco os conteúdos que vocês já viram na nossa plataforma sobre barroco e puxar um pouquinho sobre o quinhentismo, que nós também trocamos uma ideia semana passada, mas para que a gente consiga aprofundar de fato essa nossa discussão literária, ainda que aqui de forma digital. Muito bem, vamos lá? Eu sempre falo para vocês que a parte mais fácil de literatura é você conseguir visualizar tudo o que vocês precisam saber para o vestibular. O conteúdo de literatura, né, a nossa grade, é muito fácil, porque ela é uma grade cronológica. Então a gente entende que nós começamos o ano lá estudando trovadorismo e nós vamos terminar o ano estudando modernismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto histórico para a literatura, ele é sempre muito relevante, ele é sempre muito importante. Eu quero trazer aqui um paralelo do que a gente viu semana passada para a gente começar a entender mais a fundo as próximas escolas literárias que se seguem. Bom, a gente falou semana passada sobre o classicismo. Então esse período aí de 1500, nós estamos falando de 1537, 1550, 1570, enfim. Esse período quinhentista em Portugal, nós temos um nome fantástico. Quem é essa pessoa? Camões, exatamente, Luís Vaz de Camões. Mas Camões está escrevendo versos decassílabos, sonetos, os Lusíadas. Enquanto ele escreve esse tipo de texto, que é um texto muito mais refinado com a linguagem, com um cuidado formal muito maior, a gente vai ter um Brasil que já existe, porque já foi descoberto. Então, a partir de 1500, o Brasil já existe, né, para os olhares aí eurocentristas, ele foi descoberto. E aí a gente começa a pensar assim, bom, já que a gente vai ver literatura brasileira e portuguesa, o que tem nesses 100 primeiros anos aqui no Brasil? O que a gente tem de produção desse período que a gente chama de quinhentismo? Resumindo, retomando, por que quinhentismo? Porque ele vai equivaler a esses 100 primeiros anos em que o Brasil já tinha sido descoberto, mas, no entanto, não tem uma literatura que se compara ao classicismo. Veja se tem lógica. Camões está escrevendo decassílabos lá em Portugal. Aqui, o Brasil recém-descoberto, com uma população indígena, eles vão escrever sonetos? Claro que não. Então, esses 100 primeiros anos aqui no Brasil, a gente chama de um período de quinhentismo. Alguns materiais não vão considerar o quinhentismo como uma escola literária. Outros materiais, sim. Eles vão considerar, quem não considera como uma escola literária, considera como um período de transição, como um período literário. Então, assim, claro que essa relevância para o vestibular para vocês é zero, pensar que material que considera, que material que não considera, mas é um período muito significativo, ainda que muito simplório na sua produção. Então vamos entender o que acontece aí no quinhentismo. Pensando então nesse momento literário, nós temos aí uma produção que a gente vai chamar de literatura de viagem ou literatura de informação, tá? Como eu sempre falo para vocês, entender o contexto é fundamental. Eu trouxe aqui uma obra do Oscar Pereira Silva, que inclusive está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Essa obra é muito emblemática, eu já vi ela aparecer, inclusive, em questões de vestibular associada à literatura. Porque, de fato, ela ilustra muito bem o momento da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, assim, pela própria concepção de quem são as pessoas, pela forma de vestir, a gente imediatamente traça um paralelo entre os europeus, né, e os brasileiros, entre os portugueses e os índios. Essa diferença vai ficar registrada pra gente numa cadeia mesmo, numa sequência histórica, numa sequência cronológica. A gente imediatamente pensa no Brasil em 1500, né? A descoberta do Brasil em 1500. Quando, na verdade, Portugal começa as grandes navegações muito antes. Nós temos aí Bartolomeu Dias, que cruzou o Cabo da Boa Esperança em 1488. A descoberta de Cristóvão Colombo das Américas em 1492. A tão famosa viagem de Vasco da Gama às Índias, retratada aí no livro Os Lusíadas, por Camões, em 1498. E, finalmente, nós temos em 1500 a descoberta do Pero Álvares Cabral do Brasil. Estou dizendo esse contexto de grandes navegações para a gente entender que por onde os portugueses passaram, eles levaram um olhar absolutamente eurocentrista, o que fica super evidente nessa produção literária e nessa carta que, na minha opinião,
todo brasileiro deveria ler alguma vez. Se você nunca viu essa carta, então de verdade, aproveita esse tempo, porque é um documento que a beleza dele é justamente por ser o primeiro texto que está retratando, que está explicando, que está ilustrando como é o Brasil. Veja que por isso tem muito a ver, né? Literatura de viagem ou literatura de informação. Porque de fato, trazer as informações desse Brasil recém-descoberto, chamado até então de a Terra de Veracruz, né, a Portugal. Inclusive essa carta, ela ficou, deixa eu até mostrar a carta aqui pra vocês, ela ficou um bom tempo sem ser divulgada à população. E hoje a gente tem acesso a ela então. Vou ler um trechinho pra vocês. E assim seguimos o nosso caminho por esse mar de longo até terça-feira de oitava de Páscoa, que foram dia 21 de abril. Então, ó, 21 de abril, a gente considera que o descobrimento do Brasil é 22, que topamos com alguns sinais de terra. Por que a gente considera dia 22? Porque ele segue, ó. E quarta-feira seguinte, ou seja, né, no outro dia, pela manhã, topamos aves, a que chamaram de furabuchos. Nesse mesmo dia, olha que beleza, o momento dele chegando. Eu acho a literatura foda por isso. Um registro, a gente conseguir entender o que eles pensaram no momento em que eles chegaram no Brasil. Nesse mesmo dia, a horas de vésperas, houvemos vista de terra, isso é, principalmente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, o qual ao monte alto o capitão pôs o nome de Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Aí é o nosso nome, né? Nosso primeiro nome. Então veja como é o registro deles, qual a beleza de poder ter a literatura para registrar pra gente momentos tão fundamentais e históricos como esse. A gente tem que pensar, olhando aqui, voltando para esse contexto histórico, que para eles a descoberta do Brasil teria o mesmo peso pra gente de desbravar o espaço, chegar num planeta que tenha vida. Porque é muito simbólico você chegar em um outro lugar que você morria de medo de cair e acabar a Terra, lembra com a ideia de que a Terra era plana? E tem um monte de bichos mitológicos que você fosse morrer naquela situação e em contrapartida de todo esse medo, você descobrir uma Terra com pessoas que são absolutamente extraterrestres, pensando assim, né? Absolutamente diferentes do que você acreditava. A única questão que fica muito evidente, que me incomoda demais nessa carta, é essa segunda parte. Olha o que eles falam, tá? Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com as suas tinturas, que muito agradavam. Quando saímos do batel, disse-nos o capitão que seria bom se fôssemos diretamente à cruz que estava encostada a uma árvore junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã. Ou seja, eles já fizeram uma cruz assim que chegaram, né? Tipo, colocaram a bandeira dos Estados Unidos lá na lua. Não, fizeram uma cruz, porque o peso do cristianismo era muito grande, sobretudo naquele momento em que a Igreja Católica tinha perdido muitos fiéis, né? Sexta-feira, né? Então, eles colocariam na manhã seguinte, sexta-feira. E que nos puséssemos todos de joelho e a beijássemos para que eles vissem o acatamento que lhes tínhamos. E assim fizemos. Ou seja, os portugueses foram lá beijar essa árvore, né? Essa cruz, essa madeira. E esses 10 ou 12 índios que lá estavam acenaram-lhes que fizesse o mesmo. E logo foram todos beijá-la. Ou seja, os portugueses beijaram essa cruz, fizeram um sinal do tipo, vem índios. E os índios foram sem entender o que estava acontecendo e beijou a cruz. Eles beijaram, né, a cruz. E aí ele continua. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos. Olha o olhar eurocentrista. Se a gente conseguisse falar com ele, nossa, claro que eu colocaria a minha fé neles. Visto que não entendem, não têm e nem entendem crença alguma. Agora, vocês acham que os índios não têm crença alguma? Por favor, né? Ele segue com essa parte que eu ainda acho mais terrível, né? Imprimir-se-á facilmente neles todo e qualquer cunho que lhes quiserem dar, uma vez que o nosso Senhor lhe deu os bons corpos e bons rostos como homens bons. Ou seja, imprimir-se-á facilmente nele todo e qualquer cunho que eles quiserem dar. Ou seja, a gente vai fazer com eles o que a gente quiser. Sempre que eu leio essa carta, imediatamente eu faço uma alusão a um texto do Oswald de Andrade, que é um autor lá do modernismo, que diz assim, parafraseando, claro, tá?
Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ou seja, o português chegou aqui e colocou a roupa dele no índio, ou seja, impôs a cultura dele. Que pena. Porque se tivesse sido uma manhã de sol, o índio é que teria colocado a cultura dele nos portugueses, ou seja, nós herdaríamos muito mais dos índios andando pelado, usando ervas do segredo da Jurema, fazendo uma vida muito mais natural do que se a gente ver como a gente seguiu aí os moldes portugueses, essa visão muito mais eurocentrista. Mas enfim, para a gente fechar, vamos entender então quais são alguns autores desse tempo. Como produção, nós temos então alguns nomes que vale a pena vocês lembrarem além do Pero Vaz de Caminha, tá? Então, Pero Vaz de Caminha, o Padre Anchieta e também o Pero de Magalhães Gandolfo. Tanto o Padre quanto o Pero de Magalhães, eles vão trabalhar uma literatura um pouco mais simples, mas que é uma literatura essencial, que é a de catequização dos índios. Ela faz todo sentido, sobretudo se a gente acabar de analisar essa carta do Pero Vaz de Caminha, né? Com aquele olhar, com aquela tentativa extrema, não de imperialismo, de ter mercados consumidores ainda, mas qual é o mercado consumidor que eles querem? O mercado consumidor da fé. Quem que eles querem procurar? A maior quantidade de cristãos. Por isso a gente tem esses dois nomes aí fazendo uma literatura que a gente chama de literatura de informação ou de viagem, tá? No sentido de catequizar os índios. Então, o que a gente vai ter de texto? A gente vai ter teatrinhos para contar a vida dos santos, a gente vai ter poeminhas feitos com coisas de algum universo, de alguma parábola, algum universo bíblico. Ainda que muito simples, claro, sobretudo se comparado ao que está sendo feito em Portugal, lá no classicismo, mas é uma literatura que a gente tem que destacar, ok? Em resumo, então, do quinhentismo para vocês. Quinhentismo tem que vir na sua cabeça. O contexto histórico, que é o mesmo do classicismo, afinal de contas são esses 100 primeiros anos aí de descoberta do Brasil, mas aqui a gente vai ter uma literatura muito mais simples, uma literatura que a gente chama de literatura de viagem ou literatura de informação. Quais autores? Principais. Pero Vaz de Caminha, que é quem escreve a carta, e o Padre Anchieta. Mas não vamos deixar de lado também o Pedro de Magalhães, que também faz parte de um autor desse momento, ok? Agora que a gente fechou o classicismo e esse período importante do quinhentismo, a gente segue para a nova escola literária, que foi a que vocês já assistiram a aula do Poliedro. Eu também acompanhei a aula, vou acrescentar algumas coisas importantes aqui para vocês e a gente vai estar disponível, como eu já disse no começo do vídeo, para tirar dúvidas pontuais depois do nosso horário do plantão, ok? O que vale ressaltar, a gente fala sempre para vocês na sala, eu coloco aí um esquema com o marco inicial. Se você estiver anotando, então vale a pena colocar 1601 como marco inicial do Barroco em Portugal. Claro que, como eu já disse para vocês em outros momentos, não significa que um dia antes era classicismo e quinhentismo, um dia depois era barroco. Isso é tudo um processo, né? Sempre acompanhando isso com um olhar mais didático do que de fato funcional. É entender que a gente marca isso 1601 e esse marco é feito quando Bento Teixeira escreve um poema chamado Prosopopeia. Mas mais do que saber quem é esse autor ou esse poema, vale entender que esse marco registra pra gente esse período de 1600 como sendo a escola, sendo o período literário da escola do Barroco. Então a gente vai falar que o Barroco é uma escola seiscentista. Por quê? Porque ela se passa nesse período de 1600, ok? Outra coisa que eu sempre destaco também é esse nome Barroco. Barroco vem de uma pérola disforme. Então o Barroco nada mais é do que quando eles abriam uma ostra e dentro da ostra tinha uma pérola toda corroída, toda comidinha assim, que ela não estava perfeita, eles chamavam aquela pérola de Barroco. Por analogia, isso foi trazido aqui para a literatura. Afinal de contas, o Barroco vai ser uma escola literária do conflito. A gente tem até esse subtítulo mesmo, né? É a arte do conflito. Ele vai ser uma escola literária absolutamente dionisíaca, de exageros, de contrastes, de dualidade. E a gente vai entender uma coisa que eu acho que é importantíssimo quando se fala de Barroco.
conhecer o contexto histórico, entender por que esse período é um período tão simbólico. Antes de falar do período literário, né, entender um pouquinho dessa história, eu trouxe aqui para vocês essa imagem. Eu quero começar com essa imagem, bem provavelmente vocês já tenham visto, porque é uma das obras mais famosas do Vermeer, que se chama A Moça do Brinco de Pérola. Não sei se vocês já estudaram isso em artes ou não, mas imediatamente a gente já faz uma alusão, eu não sou a maior entendedora de artes, mas é uma referência barroca, até porque a gente vê a imagem de luz e sombra, essa cor meio ocre, é uma cor que remete muito também ao barroco, mas é porque ela foi uma obra que ficou muito famosa, talvez por um filme, acho que eu até trouxe aqui a imagem, um filme recente que conta a história desse pintor e dessa imagem tão simbólica. E aliás, a Scarlett Johansson que fez a personagem principal aí, eu achei que ela ficou parecidíssima, né? Assim, idêntica quase à figura mesmo real. Depois vale a pena vocês assistirem, tá? Vou deixar aqui uma referência, tem no YouTube o filme completo. Mas quero dizer o seguinte, essa obra cria-se toda essa história por detrás porque o Vermeer se pediu para que essa menina, que tinha 17 anos na época, que estava trabalhando na casa dele, pousasse para ele nessa foto. E aí ele pega o brinco da esposa e dá o brinco da esposa para a menina. Quando a esposa descobre que ele está fazendo uma pintura da empregada e ainda dá o brinco de pérola dela, isso vai se transformar numa grande confusão. Pra gente ele é simbólico pela figura mesmo da pérola que eu disse pra vocês. Quando a gente imagina pérola, a gente imagina as coisas todas perfeitas, impecáveis, isso a gente consegue ver aqui até nesse retrato. Aliás, esse retrato, ele é considerado a Mona Lisa dos Países Baixos, porque tem esse olhar meio enigmático, aparece o busto dela de certa forma, né, a ideia do olhar te seguir. Mas, muito mais do que a questão artística, eu trouxe essa imagem para a gente começar a nossa aula de barroco para falar sobre a figura da perfeição versus a figura da imperfeição, que são aí questões fundamentais dentro do barroco. Quero começar falando para vocês sobre o contexto histórico. Pessoal, a palavra de ordem desse momento, de 1600, é o nome de um homem, Lutero. Bem provavelmente vocês já estudaram Lutero e conhecem muito a fundo qual que é a simbologia desse cara para a igreja, né? É assim, de fato muito simbólico. O Lutero começa a ver coisas na Igreja Católica que ele acha inadmissível, cobrança de indulgências, ou se não, a imagem de o padre prega uma coisa, mas ele faz outra totalmente diferente. Mais longe ainda, as missas serem pregadas em latim e as pessoas estarem de costas para eles. Então, assim, todas essas imagens para o Lutero eram inadmissíveis, inaceitáveis. Bom, então o Lutero se levanta enquanto essa figura super simbólica, até porque eu acho importante falar sobre isso, galera, assim, um parêntese antes. Eu sou uma pessoa que de maneira nenhuma quero criticar a sua fé, a sua crença, muito pelo contrário. Minha história assim é muito doida. Parte da minha família é super católica, minha mãe é super evangélica de uma igreja super tradicional, presbiteriana. Já frequentei ayahuasca, como vocês já sabem, já fui a uma cerimônia de Umbanda. Tô dizendo tudo isso por quê? Porque para mim a religião é uma coisa muito fundamental para a concepção humana. Mas estou dizendo isso porque quando a gente vê o Lutero ele vai dar vertente ao que hoje a gente chamaria do protestantismo, ou seja, as igrejas evangélicas. Mas, infelizmente, o que a gente vê em muitas igrejas, eu não digo todas, é justamente o que o Lutero criticava, né? Então, quando a gente vê ele olhando para a igreja e percebendo o interesse da igreja pelo dinheiro, a gente vê que, infelizmente, isso ainda é presente em algumas situações. Então traz aqui um pedacinho da roupa do seu filho que nós vamos abençoar, vou vender um óleo ungido de não sei o que lá. Todas essas coisas que a gente vê que ainda acontecem nas igrejas e que eram igrejas de origem protestantes, com certeza fazem com que o Lutero revire aí dentro da cova, porque era justamente o que ele não acreditava. O que ele começou a perceber que não tinha sentido aquelas coisas, não tinha sentido uma igreja em que a missa era rezada
por detrás, né, de costa para a população. Não tinha sentido uma missa em que as pessoas não sabiam falar latim e a Bíblia era toda em latim. Por isso, um dos principais feitos do Lutero foi, de fato, traduzir a Bíblia. Ele traduziu para o alemão, o que não ajudaria muito a gente, mas é muito simbólico, porque imaginem o peso disso. É como se ele dissesse assim, ó, agora a gente não precisa mais dessa ponte, de um intermédio, alguém para falar por nós. A gente é capaz de ler, entender e se aproximar de Deus, né? Obviamente, a Igreja Católica não vai olhar para isso com bons olhos. E a gente vai perceber uma perseguição clara com a figura do Lutero, né? Seja depois das 95 teses, que vocês já devem ter visto, seja depois de rasgar as cartas em plena praça. Obviamente a igreja não estava acostumada a uma afronta dessa e ela não vai reagir nem um pouco bem. Além da figura do Lutero, eu coloquei aqui para vocês no slide também o Calvino, que faz parte, talvez um modo um pouco mais coadjuvante, se a gente pensar na importância do Lutero para a história e desse momento, mas que tem essa mesma ideia de uma crítica à Igreja Católica. Bom, a Igreja Católica vai reagir como? Ela vai reagir com a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma não tem nada de demagógico, de diálogo, não. A Contra-Reforma nada mais é do que um chute mesmo, um chute no balde que a Igreja Católica fez diante dessa situação. Vamos acompanhar. A Igreja Católica vai então fazer a Contra-Reforma. Pessoal, a Contra-Reforma foi essa medida de resgatar, essa tentativa de resgatar os fiéis que estavam sendo perdidos para essa nova ideia luterana, né? Por essa nova visão protestante. Só que a igreja vai fazer isso de uma forma amena? Não. Ela vai fazer isso brutalmente, reativando o Tribunal do Santo Ofício, fazendo a Santa Inquisição, o índex dos livros proibidos. Enfim, a reação da Igreja Católica é super ferrenha e gigantesca. Não sei se vocês já viram, deixa eu abrir aqui um filme que se chama O Nome da Rosa. O Nome da Rosa vale muito que vocês assistam, deixa eu colocar aqui uma imagem, porque ele vai mostrar exatamente esse período que a gente chama do Barroco, mas que na história a gente vai ter essa imagem da Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vamos entender então um pouquinho o que a igreja fez. Para quem não se lembra, o Tribunal de Santo Ofício, a Santa Inquisição, na verdade a Santa Inquisição é o processo desse julgamento que é o tribunal. Mas era um julgamento para saber se as pessoas eram ou não hereges, se elas eram ou não bruxas. Só que era um julgamento em que não havia os dois lados, não havia defesa. Imaginem vocês que a pessoa ela era questionada, então, por exemplo, foi encontrado um gato preto, que era super simbólico para a época, na frente da sua casa, então você é uma bruxa. E aí a pessoa argumenta, não, eu não sou bruxa. E aí ela é torturada, ele é torturada. Não, eu não sou bruxa. E ela é torturada, torturada. Chega um momento em que a pessoa desiste de tentar se justificar e ela fala, não, eu sou bruxa mesmo e vou jogar uma praga para sua família até a 10ª geração. E aí a igreja fala, tá vendo? Ela confessou que ela era bruxa. E olha só o absurdo. Aí a igreja queimava essas pessoas em praça pública, né? E a ideia do queimar é super significativo, porque a igreja católica fala o seguinte, olha, o fogo, ele purifica a alma. Então o que nós estamos fazendo para vocês é ótimo, é super educativo. A gente está te matando com fogo, mas a gente está salvando a sua alma. Ainda somos bons por isso. Agora imaginem vocês, quantas pessoas que não morreram por questões políticas, por questões econômicas. Se a gente olhar, por exemplo, o próprio Copérnico, ele foi questionado, então você está dizendo que a Terra não é redonda. Desculpa, que a Terra não é plana. Você está dizendo mesmo, bom, até hoje tem gente que acredita, né? Você está dizendo mesmo que a Terra não é plana. A igreja diz que sim. Você está querendo confrontar a igreja? E aí o Copérnico, sim, gente, mas olha o horizonte, olha o formato, todo o estudo. Não, você está querendo questionar a igreja? Ou seja, você vai sofrer a consequência disso? Até que no momento ele falou, não, tá certo, a igreja é verdadeira. Eu mostrei aquela imagem para vocês do Nome da Rosa, porque o que acontece nesse filme é muito interessante. Vale a pena mesmo nessa quarentena vocês assistirem, não só pela literatura, mas pela questão da história também, que você consegue visualizar muito bem o que foi aquele período. É claro que isso não acontecia em todas as igrejas, mas o livro, vou dar um spoiler aqui, tá? Se você não quiser, você passa um pouquinho. O filme vai contar a história de um vilarejo onde as coisas eram todas guardadas dentro de um mosteiro, todos os livros. E, gente, imagina esse contraponto. Hoje a gente tem tudo tão acessível e a gente não se interessa por estudar.
Lá, eles queriam conhecimento e eles não tinham mais. Lembrem-se, historicamente, que eles saíram daqueles grandes pensadores, Michelangelo, Donatello, Da Vinci, ou seja, eles tinham ânsia por ler textos e eles não tinham acesso, porque a igreja censurava esses textos. Então, durante as noites, eles entravam nos mosteiros para poder ler aqueles pergaminhos, aqueles livros gigantescos e ter um pouco de conhecimento. Esse filme vai contar que nesse vilarejo, a Igreja Católica, além de esconder os livros, passava veneno nas páginas desse livro. Ou seja, quando as pessoas iam folhear, e como eram livros muito grandes, elas passavam o dedo na boca, na saliva, para virar a página, elas eram literalmente envenenadas pelo conhecimento. Ou seja, você vai ter esse conhecimento, você vai, só que você não vai passar para outra pessoa, porque aquela pessoa morre. Nessa história O Nome da Rosa, as pessoas começam a morrer todas com o dedo roxo e com a língua roxa. E aí o filme vale a pena assistir porque vai contar todo o enredo para entender o que aconteceu, né? Mas eu uso isso como repertório pra gente hoje, isso vale inclusive para sua redação, pra gente traçar esse paralelo mesmo. Se a gente pensar, nós não passamos por isso muito distante. A ditadura aqui no Brasil, ela teve essa mesma ideia. Então imagina vocês que quando as pessoas iam para o cinema e aparecia lá uma tarja censurado, aí que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo ali. Imaginem vocês que sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso escreviam as músicas e quando elas eram censuradas, eles gostavam no sentido de que eram músicas que iam ser muito ouvidas, porque as pessoas queriam saber por que eu não posso ler esse livro, por que eu não posso ouvir essa música. É bem aquela ideia de tudo que é proibido é mais interessante. Eu sempre me lembro de um caso, uma entrevista que eu via lá no Jô Soares, de um cara que era um camelô. Aliás, hoje ele é um dos empresários de maior sucesso. Mas ele começou como um camelô e ele tinha pouca grana, juntou uma grana e conseguiu alugar um espaço muito próximo de uma rua movimentada. Só que a avenida, obviamente, ele não tinha dinheiro para alugar o espaço dele na avenida. Então ele alugou numa ruinha sem saída, próxima à avenida. Só que o que acontecia? As pessoas desciam aí para essa avenida, mas nunca nem olhavam para a rua sem saída. Até que ele fez uma placa. Ele fez de papelão mesmo, escrito assim, ó, proibido olhar para a direita. E daí o que acontecia? A hora que as pessoas viam proibido olhar para a direita, automaticamente elas olhavam. Por essa ideia de tudo que é proibido dá mais interesse. Eu vivo falando isso para os alunos, eu acho que eu devia proibi-los de ler, né? Olha, não vai ter lista esse ano, inclusive ninguém pode ler de jeito nenhum Machado de Assis. Se alguém ler Machado de Assis, vai tirar uma nota baixa. E talvez assim a gente estimulasse as pessoas a lerem mais. De fato, muitas escolas dão essa lista de livros obrigatórios, né? O vestibular também faz isso. E parece que, de certa maneira, isso tira um pouco o tesão da leitura. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Quando você faz um namorico, que é um namoro proibido, aquilo parece mais interessante, né? É bem essa ideia aqui mesmo. Vale também a gente pontuar que é nesse período que a gente tem um olhar da igreja muito diferente do que a gente tem hoje. Imagina o Papa Francisco hoje. O Papa Francisco não é uma pessoa acessível, engraçada, próxima. Por quê? Porque a Igreja Católica aprendeu a lição. Se ela quiser aproximar os fiéis, se ela quiser ganhar fiéis, não adianta meter o pé como ela fez nesse período do Barroco. Vale muito mais alguém que fale de futebol, alguém que seja engraçado, alguém que seja carismático, para aproximar esse público, é essa a ideia. Bom, para a gente fechar esse momento, então, na sua cabeça, tudo isso que nós falamos, que vocês já viram ou vão ver muito mais a fundo, seja em artes ou em história, é o contexto, é em que época a gente está falando do Barroco, sim? Então, palavra de ordem, reforma protestante e contra-reforma. É importante que dentro da contra-reforma, eu falei para vocês do índex dos livros proibidos. Não sei se todo mundo sabe, mas o índex dos livros proibidos era uma lista de livros que não poderiam ser lidos. Então, a igreja instituía lá, esse livro não pode ter na sua casa, você não pode ler. Imagina que, claro, as pessoas queriam ler justamente esses que eram os proibidos, sim? Seguindo, agora que a gente já conheceu um pouco do contexto histórico, a gente vai entender as características literárias. Nesse universo conflitante, nesse universo dualístico, que as pessoas pensam, acredito no Lutero e acredito na Igreja Católica, acredito no teocentrismo, acredito no antropocentrismo, acredito no conhecimento ou devo me submeter às normas da Igreja. Dentro desse universo dualístico nasce o Barroco.
essa pérola disforme, essa arte do conflito. E não podia ser diferente. Dentro do barroco, nós temos duas vertentes, o cultismo e o conceptismo. O cultismo, pessoal, é uma vertente que vai valorizar a forma. Por isso que a gente costuma dizer que ela tem a ver com um jogo de palavras. É muito mais sensorial, ela tem uma dimensão visual, ou seja, uma preocupação com a forma muito maior. Ela vai usar palavras mais cultas, um vocabulário mais sofisticado. Como figuras de linguagem, é importante eu destacaria as hipérboles, as metáforas, as sinestesias. Tudo isso a ver com o cultismo, que é uma vertente que vai valorizar a forma do texto. Então, a estrutura daquilo. Eu costumo fazer assim, para vocês não esquecerem, ó, o culto, a forma, por isso cultismo. Enquanto o conceptismo, ele vai ter uma ideia muito mais associada ao que é racional, muito mais associada à imagem do conceito. Aliás, vale aí você pensar assim, ó, cultismo, culto à forma, conceptismo, conceito. Então vai ser um jogo de palavras? Não, vai ser um jogo de ideias, muito uso de antíteses, de paradoxos, de duas figuras de linguagem importantes também, que é o sofisma e o silogismo, na figura aí do padre Antônio Vieira, a gente vai olhar já já. Aparecem antíteses e paradoxos também, mas o conceptismo ele vai ter a ideia de argumentar, de te convencer de algo. A partir daí, então, eu trouxe dois textos para vocês entenderem a diferença. Olha o cultismo. Primeiro, a tendência dele é muito maior em ser em forma de poema. Não posso dizer que sempre o conceptismo está em prosa e o cultismo em verso, tá, gente? Às vezes tem um poema, mas é um poema conceptista. Mas você vai sacar que a ideia que está sendo dita aqui no cultismo é uma ideia muito mais conflituosa. Você vai perceber que a preocupação muito maior é com a forma. Enquanto no conceptismo, a preocupação muito maior vai ser com o conteúdo. Olha essa ideia aqui do cultismo. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Falando aqui de uma figura de linguagem, lembram qual é? Metonímia. Percebe o quanto isso é confuso, quase que como um xadrez mesmo? Do outro lado, olha o que o padre Antônio Vieira faz nesse poema, nesse texto conceptista. Ele fala assim, ó, não fez Deus o céu um xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de um lado há de estar branco, do outro há de estar negro. Se numa parte dia, na outra há de estar noite. Não é assim as coisas, tá vendo? Por que as coisas têm que ser tão conflitantes? Ele fala, basta. Não havemos de ver um sermão em duas palavras em paz? Aí ele continua. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também das palavras. Ou seja, para escrever bem, vamos aprender como o céu. Como vão dizer as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim é de ser o estilo da pregação, distinto e claro. Então, quando a gente pensar num texto conceptista, a preocupação maior é justamente com o conceito. Até pela própria aula que vocês assistiram do poliedro, e eu tentei fazer um recorte maior por aquilo que faltou, e vou passar mais rápido, claro, por aquilo que vocês já viram, para não ter necessidade de retomar o tempo todo. Mas a gente vai ter aí dois nomes importantes para gravarmos, o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Lembrando isso na literatura, a gente dividiria assim, ó, o padre Antônio Vieira, ele é português, mas ele também é um representante da literatura brasileira, porque ele veio para o Brasil por um tempo, ele ficou aqui, então a gente divide o padre Antônio Vieira em barroco português e barroco Brasil. Enquanto o Gregório de Matos, ele é brasileiro, então ele vai ser um representante do barroco aqui no Brasil. Okay? Estudando um pouquinho do padre Antônio Vieira, falei dessas duas figuras de linguagem, que é o sofisma e o silogismo, que ele usa demais. O silogismo, por definição, é quando eu tenho duas premissas e crio uma terceira premissa, uma conclusão, que seja verdadeira. O sofisma, ele nada mais é do que um falso silogismo. Aí você vai falar, não entendi o que é silogismo, então não resolveu porcaria nenhuma. Vamos por parte. Vou dar um exemplo diferente desse aí que vocês já estão vendo. No silogismo eu pego uma verdade, então, sei lá, João é homem, ok. Hoje em dia eu não sei, né, mas ok. Depois de João é homem, eu uso uma outra verdade, todo homem é mortal, ok. Duas verdades. Logo, João é mortal. Criei uma conclusão que é uma conclusão verdadeira. Olha o exemplo que eu dei. Todo brasileiro é sul-americano, todo nordestino é brasileiro, logo, todo nordestino é sul-americano. Ok, verdadeira. O sofisma, eu tenho duas verdades, só que a terceira conclusão aqui que eu crio é uma mentira.
Por exemplo, quando eu digo o amor é cego, há uma verdade aceita por todo mundo. E aí eu pego outra verdade. Deus é amor, outra verdade aceita por todo mundo. Mas eu crio Deus é cego? Não, eu crio um sofisma, porque é uma conclusão falsa. Como exemplo aí dos pássaros que vocês já devem ter lido, ok? O Padre Antônio Vieira vai usar isso demais nos textos dele. Ele vai soltando isso numa sequência tão próxima que a gente às vezes até se perde do que é sofismo, do que é silogismo. Analogia, vocês já sabem, quando eu comparo uma coisa a outra. Aqui ele está comparando, por exemplo, a uma árvore. Ó. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim hão de ser o sermão. E aí ele vai comparar o sermão. As raízes fortes e sólidas no evangelho. O tronco assim, assim. Vai comparar o evangelho, né, o sermão, a essa árvore. Isso é analogia, ok? Trouxe aqui 3 textos para vocês, pra gente dar uma analisadinha. Mas 2, na verdade, né? Mas eu vou usar esse aqui como referência hoje, tá? Esse sermão de Santo Antônio aos Peixes é muito interessante porque o Padre Antônio Vieira se coloca diante da igreja, e olha o tanto que isso é conflituoso. Ele fala, gente, olha, hoje eu não vim, infelizmente, pregar para vocês, humanos, eu vim pregar os peixes. E aí a igreja toda já fica assim, como assim pregar os peixes? E ele fala, bom, eu quero falar um pouquinho com os peixes, olha o tanto que isso tem analogia. E aí ele começa. Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos tem os peixes 2 boas qualidades de ouvintes. Ouve e não falam. Tá vendo? A única coisa boa que eu tenho para falar com os peixes é que os peixes ouvem e não falam. Isso é bom, é um auditório bom. E aí olha que ele começa criticando. A primeira coisa que me desedifica, peixes de vós, é que vós comeis uns aos outros. Então olha só. Gente, sinto muito, eu não vou falar para vocês. Hoje eu vim falar com os peixes. Peixes. A primeira coisa que me incomoda de vocês, estou parafraseando isso de um jeito mais simples, tá? É que vocês comem uns aos outros. Aí ele continua, ó. Grande escândalo é esse, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão os grandes comem os pequenos. Se for pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comerão os grandes, bastará um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam nem 100 pequenos, nem 1000 só para um só grande. Tá vendo? Então ele está fazendo uma comparação, falando com peixes, mas veja o tanto que isso é rico. Porque claramente fazia parte da realidade daquela igreja e ainda é atual pra gente em pleno 2020. Percebem isso? Então ele falou assim, olha, o problema de vocês, peixes, é que vocês comem uns aos outros. Bem isso, né? O peixe é o peixe do peixe, né? O homem é o peixe do peixe. Muito bem. Quando ele usa isso, ele ainda piora. Ele fala ainda uma coisa pior. Se fosse um peixinho grande morrendo para vários peixinhos pequenos se alimentando, ok, um morre para o nome de muitos. Mas não é isso que acontece. Tem que ser muitos pequenos para alimentar um grande. E olha o tanto que isso é atual e verdadeiro até nos dias de hoje. Gente, eu tenho uma certa restrição a padres, mas o Padre Antônio Vieira é um maravilhoso, sim? Esse do sal da terra, eu vou repassar aqui para vocês também. Olha só o que ele fala. Vós, diz Cristo, Senhor, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chamam-lhes de sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, vendo nela tantos que têm ofício de sal, qual será e qual pode ser a causa dessa corrupção? Fala, olha, Deus fala que nós somos o sal da terra. Mas vem cá, por que nós somos o sal? Porque a gente tem que impedir a corrupção. Mas é o que a gente tem feito? Não, muito pelo contrário. O que a gente tem feito é visto cada vez mais a corrupção. Então tem um problema. Aí ele segue, ó, qual que é o problema? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Como assim? Então ou os pregadores estão falando uma coisa que não é verdade, ou a igreja não está querendo ouvir a verdade. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou é porque a terra não deixa salgar e os ouvintes, sendo a verdadeira doutrina, não lhes dão e não querem receber. Percebem o tanto desses jogos ricos? Vou ler só mais um, ele vai seguir isso o tempo todo. Olha aqui, essa parte. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo, ou é porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem aos seus apetites.
Tá vendo? Então ele tá conflitando o tempo todo. Mas qual que será que é o problema? O problema é da igreja que tá fazendo alguma coisa errada ou o problema dos ouvintes? Olha essa outra parte aqui, ó. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou é porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem do que fazer o que eles dizem? Meu, um texto de 1600 e é super atual. Ao mesmo tempo dá até um desânimo da sociedade, né? Porque você pensa, meu, se esse problema acontece há tanto tempo, dá até uma vontade de desistir, né? Não vai mudar com essa sensação. Mas não. Consigamos aí, nesse olhar da literatura, para o próximo autor, que foi o que vocês conheceram mais de perto, que é o Gregório de Matos. Eu destacaria aqui para vocês os temas principais dos poemas dele, tá? Além do que a gente tratou lá na aula do Poliedro. O amor carnal, só que lembrando que esse amor dele não é um amor unicamente carnal, ele é um amor que o tempo todo vai transitar entre o amor e o celeste. Nesse poema que é lindo, né? Nesse soneto em que ele fala assim, ó, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. É ser flor, anjo, florente, ser angélica flor e anjo florente, em quem se não vos se uniformara. Ele termina assim, ó. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Tá vendo? De tão angelical que você me tenta justamente por ser essa angélica, né? Por ser esse anjo. Sois anjo que tenta e não me guarda, sim? Outro tema muito comum é a efemeridade, que são as coisas passageiras, né? Quando ele fala nasce o sol e não dura mais um dia, depois a luz não dura mais uma noite escura. Tô passando isso mais rápido porque vocês já estudaram bastante Gregório de Matos, tá? E a poesia sacra dele, que sempre obedece essa ordem, ele peca, ele se arrepende e ele é salvo, como a gente também viu. E por fim, aí onde ele ficou mais conhecido, na poesia satírica, como Boca do Inferno, esse poema que é ótimo, né? Que falta nessa cidade. Verdade, que mais porque sua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha. O dema a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Ele vai fazendo esse trocadilho. E é nessa poesia satírica que ele fica conhecido como o Boca do Inferno, pelas críticas ferrenhas que ele faz então aí à Bahia. Pessoal, e assim a gente encerra mais esse nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. É muito engraçado que a gente consegue se sentir um pouquinho mais próximo, né, ainda que distante. E eu quero encerrar a nossa aula de hoje com uma frase, que é uma frase do Lutero, que foi verdade em 1600, em 700, em 800 e é uma verdade até nos nossos dias de hoje, que diz a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Muito bem? Um beijo grande, até mais!